Bem, galera, nessa aula aqui nós estaremos falando sobre o bandeirantismo, né? Ou mais simplesmente as bandeiras e também as entradas. Vamos lá então. Vocês vão ver o seguinte, ó. O território que pertencia a Portugal, eu vou mostrar aqui a vocês o mapa, ele era delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, né, que era um tratado feito entre Espanha e Portugal para dividir as terras conquistadas além do Oceano Atlântico. Isso antes da descoberta do Brasil. E vocês vão ver que com as bandeiras, né, os portugueses eles começam a entrar dentro do território espanhol e começam a dominar esse território espanhol. E por isso mesmo, hoje, esse território que hoje pertence ao Brasil, naquela época vai pertencer a Portugal. Porque os portugueses vão se julgar os colonizadores da terra, foram eles que ocuparam as terras. Então essas bandeiras e entradas aqui, elas são responsáveis principalmente por isso, né? Elas vão aumentar as fronteiras do Brasil. Ok? Aqui tem São Paulo de Piratininga, é a vila de São Paulo, né? Que vai ser fundada por alguns jesuítas e vai ser o local de onde sairão essas bandeiras, né? Vocês vão ver que as pessoas elas atribuem muito a ideia de paulista a bandeirante, né? Porque as maiores bandeiras que existiram no país, elas ocorreram partindo de São Paulo para o interior em busca de índios e posteriormente em busca de metais preciosos. Nós vamos ver o seguinte, ó, que aqui no terceiro parágrafo aqui, ó, a partir de então os colonos paulistas se voltaram para o cultivo de trigo, né, e formaram ali uma economia de subsistência. Precisavam de onde eles plantavam vários tipos de alimentos e cuidavam de gado, né, e tal. Nessa pequena vila que foi fundada ali na vila de Piratininga, né, que é a cidade de São Paulo hoje, em 1554, né, os comerciantes, os agricultores, né, os donos de terra precisavam de escravos, né, para trabalhar, né. E aí eles começam a fazer essas expedições militares, né, que vão entrar dentro do território em busca de índios para apresar, para tornarem-se escravos. Eu vou chamar isso de bandeiras, ok? As bandeiras eram essas expedições. Expedições militares, armadas, né, conduzidas a partir de São Paulo, que buscavam índios para escravizar e também ouro e outros metais preciosos no interior do país. Só um instante aqui. É por causa do ventilador aqui, mano. Quem é que participavam dessas bandeiras? Eram luso-brasileiros, né? Pessoas que já eram misturadas já entre portugueses e brasileiros. E mestiços, né? Pessoas que nasceram ali da união entre portugueses e indígenas, né? Que são os mamelucos. Esses indígenas, né, que conheciam a mata, conheciam os segredos da floresta, né, remédios, combatiam os animais e tudo, eram eles quem, tipo, facilitavam a entrada dentro da mata, né, por já conhecerem os segredos da floresta. É bom que você entenda também que muitas vezes os portugueses, para invadir uma tribo indígena, né, e apressar os índios, algumas vezes eles se utilizavam da parceria com tribos rivais, que tipo invadia outra tribo rival, apresava os índios e vendia para os portugueses. Mas houve casos, né, com o passar do tempo, que os portugueses começaram a invadir e a apresar índios, até mesmo de tribos que eram consideradas amigas. Muito bem, muito bem. Essas expedições eram armadas, né, com as armas que eram utilizadas na época, espadas, facões, armas de fogo, né, como por exemplo o arcabuz e o mosquete. E os índios também auxiliavam, né, os mamelucos também auxiliavam com outras armas menos danosas, como o arco e a flecha. A caça ao indígena. Pois bem, essas bandeiras que eram responsáveis por apresar índios, eu vou chamar elas de bandeiras de apresamento, e elas foram muitas vezes, né, utilizadas para
até mesmo dentro de expedições religiosas, que eu vou falar para vocês agora aqui. Os jesuítas, que eram os padres da Igreja Católica, que vieram para o Brasil para trazer o Evangelho, né, e serem missionários da palavra, eles utilizavam do aldeamento, né, que era trazer essas tribos para uma grande aldeia, né, onde eles teriam contato direto com os indígenas e teriam ali a função de educar esses indígenas. Na página 131 tem aqui uma dessas igrejas fundada em uma missão ali no Rio Grande do Sul. E muitas vezes os bandeirantes atacavam essas missões jesuíticas, causando assim um desconforto absurdo, né, entre colonos, jesuítas e indígenas. Porque esses indígenas que eram já evangelizados, catequizados pelos jesuítas, eram vistos como escravos melhores, porque já eram mais acostumados com a cultura branca europeia. De uma forma que aquele indígena que nunca teve contato e que era considerado um gentil bravo, né, ele não era tão bem visto para ser escravo, porque ele fugia demais, ele era muito valente, né? Então o processo de catequese indígena feito pelos jesuítas era visto como algo que contribuía para que o indígena fosse utilizado como escravo. E pensando nisso, algumas expedições de bandeirantes, elas atacavam esses colégios jesuíticos. Você vai ver isso na página 131, as missões jesuíticas. E para terminar, galera, nós vamos ver o seguinte, ó, a descoberta do ouro. Portugal, ele precisava de alguma fonte econômica para, de certa forma, dar um gás para a sociedade, a sociedade colonial naquela época. Até porque aquela era uma época em que o açúcar começava a sofrer uma queda absurda de preço, porque ele estava tendo concorrência com o açúcar produzido pelos holandeses lá nas Antilhas. Os holandeses saem do Brasil, são expulsos do Brasil, mas eles vão para o Caribe e começam a produzir um açúcar lá que é muito combatido, que concorre com o açúcar brasileiro. Aí o Brasil começa a perder dinheiro. E Portugal vai fazer o quê? Portugal vai criar algumas ideias para que a colônia ofereça algum recurso, né? Recurso econômico. Então os portugueses eles começam a incentivar, né, algumas bandeiras para que elas entrem dentro do território em busca de metais preciosos. Essas bandeiras são chamadas bandeiras de prospecção. Bandeiras de prospecção. E elas vão encontrar ouro, sim, e outros metais preciosos, mais ou menos em 1693 e 1695, na região de Minas Gerais, especificamente da cidade de Ouro Preto. Então, o ouro ele vai trazer uma dinâmica absurda para a colônia. Eu vou explicar isso na próxima aula. Vai até acontecer uma guerra, né, por causa da posse dessa região. Os paulistas, que foram quem encontraram essa região, diziam que eram os donos delas. Eram eles os únicos responsáveis para explorar a região, porque foram eles que acharam. E enquanto que os estrangeiros que chegavam na região em busca do ouro, do sonho dourado, eram vistos com maus olhos, né, pelos paulistas. Eles eram até apelidados de emboabas, porque tinham muitos apetrechos e tal. É por isso que o nome é Guerra dos Emboabas. Okay? E aí nós vamos ver ali um conflito que em 1608, 1609, né, vai chegar um momento em que os paulistas tentam expulsar, né, os emboabas, né, os estrangeiros, mas eles vão ser derrotados. E aí a coroa portuguesa ela vai, de certa forma, conceder a liberdade para que os outros grupos possam explorar a região das minas. Uma coisa que eu não falei bem rápido aqui, ó. Aquelas expedições organizadas pela coroa portuguesa para entrar dentro da mata, né, de certa forma, explorar essa mata, né, eram chamadas de entradas. Okay? Entradas. Já as expedições lideradas por particulares, pessoas que tinham um certo interesse em comercializar escravos indígenas, que saíam de São Paulo, eram chamadas de bandeiras. Okay? É isso.